Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Sobrenatural Católico. Neste vídeo a gente vai trazer um resumo sobrenatural, citando alguns exemplos dentre os muitos fatos que ocorreram na vida de São Jerônimo. Vamos à narrativa. São Jerônimo. A Santa Igreja Católica reconheceu sempre a São Jerônimo como um homem eleito por Deus para explicar e fazer entender melhor a Bíblia Sagrada. Por isso foi declarado patrono de todos os que no mundo se dedicam a fazer entender e amar mais a Palavra de Deus gravadas nas Sagradas Escrituras. Sua festa celebra-se no dia 30 de setembro, o mês da Bíblia. Jerônimo nasceu no ano de 342. Era filho de Eusébio da cidade de Estridon, já na divisa entre a Panônia e a Dalmácia, em terras não distantes de Aquileia, na Itália. Sua família era cristã, nobre e rica. Acompanhando o costume da época, foi batizado apenas aos 18 anos. Contudo, teve uma educação cristã desde criança. Seu pai percebeu logo as precoces aptidões que Jerônimo tinha para os estudos e apenas esperou que ele chegasse à adolescência para enviá-lo a estudar em Roma. Ali, usando a pequena fortuna que seu pai lhe deu, procurou os melhores mestres, tendo, porém, uma juventude um tanto livre. Jerônimo tornou-se um grande latinista, sendo também muito bom conhecedor do grego e de outros idiomas mais. Seus domingos em Roma consistiam em constantes visitas às catacumbas. Ali ele meditava sobre a fé dos mártires, admirava a atitude deles e venerava suas relíquias. Numa região desértica perto de Antioquia, viveu alguns anos em plena solidão. Sua intenção era poder estudar as Sagradas Escrituras em seu idioma original. Ele chega a afirmar que as fadigas que isto me causou e os esforços que me custaram, só Deus sabe. Quantas vezes desanimei e quantas vezes voltei atrás e tornei a começar pelo desejo de saber. Sei-o eu quanto passei por isso e sabem-no também os que viviam na minha companhia. Agora dou graças ao Senhor, pois que colho os saborosos frutos das raízes amargas dos estudos. Nesse período, as dificuldades e cansaços que estes estudos lhe traziam não eram todo o sofrimento pelo qual ele teve que passar. Para ele foi necessário enfrentar um inimigo mais sutil, inteligente e mau. Deus permitiu que o demônio o torturasse. A cada instante o maligno o assaltava com tentações e desejos imundos contra o sexto mandamento. Para combatê-los, Jerônimo entregava-se à oração e à penitência. Eram jejuns que às vezes duravam semanas inteiras. Mas Deus não o abandonava. Em meio às tentações, o Senhor o consolava. Depois de chorar muito e contemplar o céu, sucedia-me por vezes ser introduzido dentro dos coros dos anjos. Louco de alegria eu cantava, dizia ele. Jerônimo quis visitar Jerusalém. Queria caminhar pela Terra Santa, venerar os lugares que foram santificados pela presença de Nosso Senhor. Aproveitou a ocasião de sua estada em Jerusalém para aprofundar seus conhecimentos da língua hebraica. Ele desejava ter um meio a mais para conhecer melhor as Sagradas Escrituras. Assim, poderia ter mais segurança nas respostas às questões que o Papa São Damaso lhe fazia constantemente a respeito de passagens difíceis dos livros sagrados. No entanto, ler a Sagrada Escritura não lhe trazia prazer. Para Jerônimo, o texto bíblico era simples demais e não tinha ornato. Ele tinha sido formado na leitura dos clássicos latinos e gregos e se acostumara com a eloquência e elegância da literatura de estilo pagão. Ele sentia muita aridez na leitura da Bíblia. Apesar de ser um sábio para o mundo, um conhecedor com ampla visão das ciências de então, continuava cego para as coisas mais elevadas, as coisas divinas.
Para que ele mudasse de vida, foi necessário que o próprio Deus chamasse sua atenção. Jerônimo, anos mais tarde, contou em carta a uma de suas discípulas, Santa Eustóquia, o que foi que se passou com ele. Era o ano de 374. Ele estava na Etiópia e fazia austeras penitências. Estando em oração, Jerônimo teve uma visão. Ele tinha sido arrebatado aos céus e se via diante do juízo de Deus. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo presidia o tribunal e perguntava sobre seu estado de alma e sua fé. "Sou cristão", responde Jerônimo, ao que o juiz lhe replicou com severidade: "Mentira, você não é cristão, mas ciceroniano." Isso seria o mesmo que dizer: "Não sois de Cristo, sois de Cícero." O juiz mandou que ele fosse açoitado. Os assistentes pediram clemência, argumentando que ele ainda era jovem e poderia corrigir-se, arrepender-se e salvar-se. Diante do que lhe acontecia, Jerônimo reconheceu o estado de alma em que se encontrava e nessa situação tomou a única atitude que lhe seria conveniente. Reconheceu seu erro, pediu perdão. Desde aquela hora eu me entreguei com tanta diligência e atenção a ler as coisas divinas como jamais havia tido nas humanas, conclui o santo em sua carta a Santa Eustóquia. Jerônimo pensou em ir para o deserto a fim de penitenciar-se de seus pecados. Ele pensava especialmente sacrificar-se para afastar de si as fortes tendências e os grandes desejos que impeliam para a sensualidade. Naquele lugar de silêncio e isolamento, ele rezava, jejuava muito e passava noites sem dormir em oração e sacrifícios. Ali, porém, ele não encontrou a paz. Deus reservava para ele o encontro com uma descoberta. Sua missão não era viver na solidão. Jerônimo voltou para Roma. Reconhecendo em São Jerônimo seus dotes extraordinários e seu grande saber, o Papa São Damaso quis tê-lo junto de si e o nomeou como seu secretário, assim que terminou o sínodo. O Papa desejava ter uma tradução da Bíblia que fosse o mais fiel possível aos textos originais. Os textos bíblicos até então existentes tinham imperfeições de linguagem e imprecisões de traduções. Foi então que o Papa São Damaso encarregou São Jerônimo de verter o texto das Escrituras Sagradas para o latim. O trabalho de São Jerônimo abrangeu praticamente sua vida toda. Ele escrevia com elegância clássica o latim e traduziu a Bíblia inteira. Daí foi que surgiu o texto da Bíblia conhecido como Vulgata, que significa de uso comum. Essa tradução foi usada largamente em quase 15 séculos. Seu texto tornou-se oficial com o Concílio de Trento e só se deu lugar nos últimos tempos, depois de estudos linguísticos exegéticos mais recentes. O Papa Clemente VIII afirmou que São Jerônimo, nesse trabalho de suma importância, foi assistido e inspirado pelo Espírito Santo. A dedicação extraordinária que São Jerônimo teve na tradução das Escrituras Sagradas só pode ter, de fato, um motivo de origem sobrenatural. E é o que se confirma ao ver as explicações que ele mesmo deu ao justificar seu empenho nesse importantíssimo trabalho. Cumpro o meu dever, obedecendo aos preceitos de Cristo que diz: examinai as Escrituras e procurai e encontrareis, para que não tenhais de ouvir o que foi dito aos judeus. Estais enganados, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Se de fato, como diz o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus nem a sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Até a morte de São Damaso em 384, Jerônimo permaneceu em Roma. Todos acorriam a ele, cada qual procurava ganhar-lhe a vontade. Uns louvavam sua santidade, outros a doutrina, outros sua doçura e trato suave e benigno, e finalmente todos tinham postos os olhos nele como em um espelho de toda virtude, de penitência e oráculo de sabedoria.
Porém, muitos ficaram com inveja e tal era o ambiente que se criou em Roma contra Jerônimo, que ele decidiu afastar-se da cidade eterna, indo definitivamente para a Terra Santa. Estabeleceu-se em Belém, onde ficou com o Santo Eustáquio, Santa Paula e sua filha Eudóxia, e outros mais seguidores, pregando na Palestina e no Egito. São Jerônimo, porém, levava a vida como um monge de penitências rígidas. Seus últimos 35 anos ele os passou em uma grande cova próxima à Gruta do Presépio. Ali continuou até a morte, seus estudos e trabalhos bíblicos, e com muita energia ainda escrevia contra os hereges que se atreviam a negar as verdades da Santa Igreja Católica. No dia 30 do mês de setembro do ano de 420 falece São Jerônimo. Estava avançado em idade e crescido em virtude, faleceu. No mesmo dia, em visão, ele aparecia a Santo Agostinho e descrevia como era o estado das almas bem-aventuradas no céu. O Leão de São Jerônimo. Numa certa tarde, como faziam todos os dias nas horas canônicas, os monges estavam reunidos ouvindo as lições do dia. São Jerônimo estava entre eles e ouvia atento. De repente, todos perceberam que um leão se aproximava. Foi uma correria geral. São Jerônimo manteve a calma. Foi o único. Ele levantou-se e foi encontrar-se com aquele hóspede não convidado. Era um animal enorme que usava somente 3 patas para caminhar. A 4ª pata ele a trazia levantada. Claro que o leão não poderia falar, mas dava a impressão de querer comunicar alguma coisa e ofereceu a Jerônimo a pata que trazia levantada. O monge a examinou e percebeu que o animal estava gravemente ferido. Jerônimo chamou o menos medroso dos monges para ajudá-lo a limpar e cuidar do ferimento que estava em carne viva, infeccionado e ainda cheio de espinhos. Jerônimo tratou do animal, retirou-lhe os espinhos e o medicou com ungüentos. O animal sarou. Os cuidados oferecidos ao animal amansaram a besta fera, aspas. O leão passou então a caminhar pacificamente pelo mosteiro. Onde estivesse São Jerônimo, junto estava o animal que se comportava como um animal doméstico. Jerônimo mostrou aos monges uma primeira lição do episódio. Pensem sobre isto e vocês poderão encontrar lições de vida. Eu creio que não foi tanto para a cura de sua pata que Deus o enviou até nós, pois o leão se curaria sem a nossa ajuda. Deus nos enviou esse leão para mostrar quanto a providência estava ansiosa para nos prover do que necessitamos para o nosso bem. Os monges sugeriram então que o leão fosse usado para acompanhar e proteger o jumento que carregava a lenha para o mosteiro. E por muito tempo assim o foi. O leão guardava o jumento enquanto este trabalhava. Um dia, porém, o leão dormiu enquanto o jumento pastava e alguns mercadores que por ali passaram roubaram o jumento. O leão acordou e passou a procurar o jumento. Procurou todo dia sem encontrá-lo. Voltou para o mosteiro e ficou diante do portão. Parecia ter consciência de sua culpa. Não tinha mais o andar imponente que parecia quando andava ao lado do burrico. Alguns monges concluíram que o leão tinha comido o jumento e se recusaram a alimentá-lo, enviando de volta para que comesse o resto de sua vítima. Será que havia sido o leão que dera capa do jumento? Jerônimo mandou que procurassem a carcaça do jumento. Eles não encontraram nada e não viram sinais de violência. Ao saber disso, São Jerônimo disse: Eu fico triste com a perda do asno, mas não façam isto com o leão. Tratem dele como antes, deem comida para ele. Ele fará o serviço do jumento. Deverá trazer em seu lombo a lenha de que necessitamos. E assim aconteceu. O leão regularmente fazia a sua tarefa, mas continuava a procurar o seu velho companheiro. Um dia, do alto de uma colina, viu na estrada homens em camelos e um deles montando um jumento. O leão foi ao encontro a eles. Aproximando-se, reconheceu o seu amigo e começou a rugir. Os mercadores assustados correram, deixando para trás o jumento, os camelos e a carga que traziam. Como faria um cão pastor, o leão conduziu os animais para o mosteiro. Quando os monges viram aquele desfile inusitado,
correram até São Jerônimo, que foi até os portões e os abriu, dizendo: tirem a carga dos camelos e do jumento, lavem suas patas e deem comida para eles. Esperemos para ver o que Deus queria mostrar a este seu servo quando nos deu o leão. Os monges seguiram as instruções de Jerônimo. O leão começou a rugir de novo e a balançar sua cauda alegremente. Pesarosos por causa do que pensaram sobre o leão, relembraram um pensamento conhecido na região: irmão, confie na sua ovelha, mesmo que se por um tempo ela pareça um ganancioso, Deus fará um milagre para curar o seu caráter. Jerônimo, sabendo o que iria acontecer, disse: meus irmãos, preparem boa água, refrescos e frutas, pois chegarão novos hóspedes que deverão ser bem tratados. Tudo aconteceu como o santo pediu, e logo um grupo de mercadores estavam diante do portão. Embora tivessem sido bem recebidos pelos monges, correram até São Jerônimo e prostraram-se a seus pés, pedindo perdão e agradecendo o acolhimento. Jerônimo ainda disse aos monges: deem os refrescos a eles e deixem partir com seus camelos e suas cargas. Através do leão, Deus supre as necessidades do mosteiro. Os mercadores, como retribuição e gratidão, ofereceram metade do óleo que os seus camelos carregavam para que fosse usado nas lâmpadas do mosteiro e ainda deixaram alimentos para os monges. Então, o chefe dos mercadores ainda disse: nós daremos todo o óleo que vocês precisarem durante todo o ano, e nossos filhos e netos serão instruídos de também seguirem esta ordem. Nada de sua propriedade será jamais tocada por qualquer um de nós. São Jerônimo aceitou a oferta, e os mercadores de sua parte aceitaram os refrescos e partiram com a bênção do santo. Voltaram alegres para o seu povo. São Jerônimo, tirando uma lição de toda essa história, respondeu à pergunta que ele mesmo havia feito anteriormente. Vejam, meus irmãos, o que Deus tinha em mente quando nos mandou o seu leão. E assim, caros visitantes, vamos concluindo a mais um vídeo místico. Confira este e outros conteúdos do Sobrenatural Católico na íntegra, acessando o nosso blog. Acompanhe-nos diariamente curtindo nossa página no Facebook e tenha acesso aos nossos destaques informativos. Links para acesso na descrição do vídeo. Ajude-nos a levar esta missão comum a mais e mais almas, curtindo e compartilhando este vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber as nossas atualizações. Se quiserem, deixem os seus comentários com as suas opiniões construtivas. Obrigado pela companhia de todos e até o próximo Sobrenatural Católico, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e continuaremos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sobrenatural Católico, levando a mística da Igreja até você.